Gente, hoje é sábado e a terceira semana consecutiva que nós realocamos o quadro Resumão Semanal para esse dia da semana e nós vamos trabalhar hoje nas análises feitas aqui no Fora de Curva, a síntese dessas análises, no período compreendido entre 6 e 10 de novembro. Então vamos lá para o trabalho, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, começando então pela segunda-feira, é claro, nós tivemos o quadro que vem por aí, onde fazemos a síntese, não do que aconteceu, mas do que estava por acontecer da segunda a sexta-feira. Vários indicadores acertamos em cheio, mas um erramos feio. O que aconteceu, gente? Aí vai para o primeiro assunto da segunda-feira. Eu havia colocado que as contas públicas de setembro iriam fechar com superávit em função da não retirada do PIS/PASEP. O que aconteceu? Anualmente, os trabalhadores do setor privado pelo PIS e do setor público pelo PASEP têm o direito de retirar o dinheiro retido fornecido pelo governo federal. Nesse ano não houve tanta divulgação desse recurso disponível e ficou em caixa do governo federal em torno de 20 ou 23 bilhões de reais que efetivamente não foram retirados pelos trabalhadores. E aí, com essa despesa não feita, eu avaliei que o resultado primário de setembro do governo federal, até de todos os governos estaduais e municipais, deveria, depois de muito tempo, fechar no positivo. E eu errei. Eles gastaram muito mais do que estava previsto. E o déficit, como eu vou tratar depois, superou a casa dos 12 bilhões, chegando aos 13 bilhões de reais. Realmente tem que botar um freio na gastança pública, senão isso vai comprometer muito o futuro do nosso país, especialmente no que se refere ao fantasma da hiperinflação. E o assunto específico da segunda-feira disse respeito à brutal queda de investimento estrangeiro que está entrando ou está deixando de entrar aqui no Brasil. Coloquei muito claro que essa falta de entusiasmo dos investidores, não no mercado financeiro, mas efetivamente no processo produtivo, nas empresas brasileiras, está vindo claramente da instabilidade econômica, política e institucional do nosso país. Nós estamos aqui internamente no Brasil discutindo uma reforma tributária que tende a elevar a alíquota de impostos de investimentos estrangeiros, especialmente em caso de repatriação, além das tretas da política nacional, especialmente internacional, onde o Brasil está se posicionando em termos globais do lado de quem tem dinheiro considera os vilões da história. É claro que, numa circunstância dessa, a segurança de investir num país como o nosso cai muito, especialmente sob o ponto de vista internacional. Na terça-feira foram dois assuntos. Em primeiro lugar, um anúncio feito pelo presidente do IBGE, meu ex-colega de faculdade, Márcio Postman, sobre um grande concurso que a instituição estaria abrindo, seria o maior da história do IBGE, dentro de uma linha já adotada pelo governo federal de aumentar o número de servidores da União. Coloquei que tal situação no longo prazo, especialmente no longo prazo, é negativa para o Brasil, porque quando se aumenta o número de trabalhadores de uma instituição, de um ente público, significa mais pressão por impostos, porque o dinheiro vai ter que sair de algum lugar. E com esse nível elevadíssimo de contratações, provavelmente a elevação da carga tributária por conta da reforma de impostos que está tendo atualmente no Congresso Nacional não vai chegar para cobrir a despesa pública e vai demandar ainda por mais tributos. Isso é uma porcaria, é uma baboseira que estão fazendo com o Brasil. Quanto mais se tira recursos do setor privado, das pessoas físicas e jurídicas, a título de impostos, menos a economia tem condições de se reproduzir e de crescer. E é isso que já está acontecendo com o Brasil há várias décadas e, pelo jeito, vai se agravar ainda mais. Pena isso. Espero que as forças políticas e as entidades civis reajam o mais cedo possível a essa barbaridade antes que seja tarde demais. O outro assunto da terça diz respeito aos Estados Unidos. Muitas pessoas, desde o início ou antes do início da pandemia, falavam que a economia norte-americana estava caminhando para uma recessão, para uma aterrissagem, diríamos assim, não tão dramática, mas que levaria sim o país a um processo de estagnação ou recessão por algum tempo. Os dados mostram, e estavam mostrando, que isso não é verdade. O último trimestre, o terceiro trimestre de 2023,
a economia dos Estados Unidos cresceu mais de 4% em relação ao mesmo período do ano passado. Indicadores como emprego e vendas do varejo mostram também uma elevadíssima empregabilidade e um bom nível de consumo naquele país. E aí eu deixei muito claro que realmente, pegando os dados mais objetivos da economia norte-americana, não há motivo nenhum para suspeitar que ocorra algum tipo de recessão ou desaceleração econômica naquele país. Sim, alguns ramos da economia, como a parte de madeira e imóveis, padecem de dificuldades nesse momento, mas isso ainda é efeito da pandemia do corona, não só nos próprios Estados Unidos, mas também em termos globais. Na quarta-feira eu centrei a análise do fora de curva no comércio desleal, ou como se chama tecnicamente, prática desleal de comércio ou dumping da China em relação ao Brasil, no que se refere à exportação de aço. Nosso país é o grande exportador de minério de ferro para os chineses, e o minério de ferro responde por nada mais nada menos que 98,5% da composição de qualquer aço. O que está acontecendo? O Brasil é o maior produtor do mundo desse mineral, exporta para a China, mas também tem suas siderúrgicas aqui no país. E aí houve uma reportagem em função de uma reclamação do Grupo Gerdau, que é uma grande siderúrgica nascida aqui no Rio Grande do Sul, sediada atualmente em São Paulo, mas é uma multinacional brasileira, dando conta que as importações chinesas de aço estavam com preço muito deprimido, de acordo com os princípios básicos de custo de produção. E nesse ponto eu coloquei, poxa, se 98,5% do aço é composto por ferro, esse ferro sai do Brasil, atravessa o mundo de navio, volta para o Brasil na forma de aço e está desconsiderando o efeito do frete, que é muito grande, porque são metais muito pesados. Como é possível a China entrar no mercado brasileiro com um preço mais barato que a produção nacional, que efetivamente é uma das mais competentes do mundo? É claro que está havendo prática desleal de comércio, como eu falei anteriormente. O governo chinês subsidiando essas exportações com o objetivo de quebrar a indústria interna aqui para conseguir ter disponível para eles mesmos todo o mercado brasileiro daqui a alguns meses ou anos, se essa tática der certo. Tal situação deve ser julgada, acredito eu, na Organização Mundial de Comércio, mas defendi naquele momento a tese da própria Gerdau, uma imposição de uma alíquota de defesa da concorrência da ordem de 25% do imposto de importação do aço chinês para ter uma paridade competitiva entre Brasil e China, considerando, é claro, que esse é mais ou menos o valor do subsídio chinês às indústrias do país dela para dominar o mercado brasileiro. O outro assunto da quarta-feira disse respeito ao comércio varejista aqui do Brasil. O IBGE divulgou as vendas de setembro, houve um crescimento bastante expressivo do volume comercializado de produtos aqui no Brasil, e eu achei estranho isso aí, como achei também estranho esse resultado nos últimos meses. Daí fui mais a fundo pesquisar o que está acontecendo. O número de mercadorias vendidas, ou seja, o volume comercializado, até pode ter aumentado, mas o faturamento dos estabelecimentos comerciais caiu, e caiu muito, como mostra a análise de quarta-feira, que vale a pena dar uma olhada. Na quinta-feira nós abordamos 3 assuntos. O primeiro disse respeito à universalização da internet aqui no Brasil. Segundo uma pesquisa feita pelo PNAD do IBGE, no final de 2022, nada menos do que 91,5% dos domicílios brasileiros já contavam com a internet, e mais de 40% assinava algum tipo de streaming, como Netflix, como Amazon, Disney, alguma coisa parecida. E tem aquela questão incontável que é o GatoNet, que é aqueles box também que pegam os streaming, pirateiam os streaming de forma gratuita, o que, mesmo sendo ilegal, dá muito acesso à informação aos brasileiros. O que eu ponderei naquele momento? Que, de acordo com esses dados, o Brasil de hoje está muito diferente em termos de acessibilidade e compreensão da informação do que há poucos anos atrás. O que significa isso? Em primeiro, coloca em xeque as tradicionais redes de comunicação de TV aberta, até de rádio, que praticamente tinham um oligopólio da informação, poderiam combinar algumas cartinhas, e aí o brasileiro ficava vinculado a apenas um lado da história, uma interpretação de fatos. E agora, com a difusão da internet,
se multiplicou e muito os canais de informação, como o Fora de Curva aqui, então o brasileiro consegue ter mais critério ou consegue ter mais acesso a diferentes opiniões sobre o mesmo assunto. É lógico que grande parte das pessoas não se dá esse trabalho. Pega o lado que prefere, segue esse lado como uma religião, usando muito pouco a razão. Mas o importante é o seguinte: a informação, a análise da informação especialmente, ela está descentralizada e isso tem o potencial de gerar um efeito muito positivo, não só na democratização da realidade, mas como em termos educacionais e debate político no país e também no mundo. Acabou o tempo, pelo menos até uma censura posterior, mas, grosso modo, acabou o tempo da ditadura das opiniões unicistas, das opiniões únicas. Um outro assunto tratado na quinta-feira foi um indicador liberado naquele dia por aquela maquininha de cartão de crédito e débito, a Cielo, mostrando que, em outubro, o faturamento do comércio varejista e algumas empresas de serviços caiu mais de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso vai em linha com o que nós analisamos aqui na quarta-feira a respeito do comércio varejista. O volume de vendas até pode estar crescendo, mas o faturamento caindo, e com o faturamento em queda, isso significa piores resultados econômicos para o Brasil. Isso aí já foi comprovado no terceiro trimestre, mas agora, no quarto e último trimestre do ano, parece que essa situação está se repetindo e dá para antever fortes, importantes dificuldades para os primeiros meses de 2024. E depois, o último assunto de quinta-feira foi exatamente sobre o que eu falei na segunda. Na segunda-feira, no quadro que vem por aí, eu até imaginava um equilíbrio fiscal, um déficit primário zero do governo federal, por conta daquela questão da não retirada dos benefícios do PIS/PASEP por parte dos trabalhadores, mas veio a surpresa: o déficit primário do país ficou em 18 bilhões de reais em setembro, e isso, especialmente dentro das circunstâncias que ocorreram, aponta para uma situação muito grave, muito periclitante de déficit público, influenciando a inflação brasileira nos próximos meses, comprometendo especialmente as perspectivas para 2024. E finalmente, na sexta-feira, mas antes disso, não esqueça do like, do compartilhamento desse vídeo com a sua rede de contatos. E aos que me assistem pela primeira vez aqui no Fora de Curva, eu faço o convite para se inscrever no canal. Na sexta-feira, gente, 3 assuntos. O principal deles foi o primeiro, onde nós analisamos aqui as mudanças da política migratória alemã que devem entrar em vigor a partir do ano que vem. E extrapolamos um pouco as razões declaradas pelo governo daquele país para criar mais dificuldades para a entrada de imigrantes. A verdade é o seguinte: já teve experiência de 1 milhão de ucranianos entrando na Europa Ocidental por conta da guerra com a Rússia. Isso aí provocou algumas encrencas culturais, mas agora, com esse ataque terrorista do Hamas contra Israel, gerou uma série de polêmicas no mundo e aumentou muito manifestações antissemitas e anti-islâmicas. As duas são um absurdo, não deveriam ocorrer. O que ocorre é o seguinte: o governo alemão, assim como vários países europeus e Estados Unidos, estão finalmente admitindo que o choque cultural de uma migração desenfreada pode minar a estabilidade interna de um país. E o governo alemão, falando em termos burocráticos, esse aumento de dificuldade, está sim se protegendo exatamente desses choques culturais, choques religiosos, que estão acontecendo em muitas ocasiões, especialmente na França, mas praticamente em toda a União Europeia. E isso, lamentavelmente, para ser evitado, passa obrigatoriamente, pelo menos nos conceitos atuais, por um maior conservadorismo nas políticas migratórias. Também tratamos da inflação brasileira oficial de outubro, que bateu um pouco acima de 0,20%, mas que no seu interior, nos seus itens de consumo, carrega algumas coisas extremamente preocupantes, especialmente no que se refere ao fim da deflação dos alimentos. A alta
No preço das comidas, os gêneros alimentícios, foi da ordem de 0,3% em outubro e aparentemente esse crescimento de preços não vai ficar por aí, além de outros fatores envolvendo vestuário, envolvendo planos de saúde que aumentaram bastante de preço, e isso deve se enxergar com preocupação para os próximos meses, especialmente em relação a 2024, por conta da inflação causada pelo déficit primário do governo federal, ou seja, gastar mais do que arrecada e assim naturalmente emitir dinheiro. E o último assunto da sexta-feira foi totalmente tecnológico. A Samsung, ano que vem, vai lançar nos seus telefones top de linha um dispositivo que vai permitir com que o proprietário do aparelho converse em qualquer idioma. Lógico, se ele sabe falar vários idiomas, isso aí não tem efeito algum. Mas a tecnologia é a seguinte: você fala em português, conversando com inglês, conversando com francês, um alemão, um chinês, o aparelho ou o software incluído no aparelho vai transmitir, vai traduzir automaticamente o que você fala em português no idioma da pessoa com quem você está conversando. E vice-versa, esse mesmo aparelho faz isso. O sujeito fala em alemão, a sujeita fala em alemão com você, você vai entender o que ele está falando em alto, bom e claro português. Essa tecnologia, se efetivamente for eficaz, vai ser um super avanço no mundo e, evidentemente, quando entra novas técnicas, novas inovações assim, vai ocorrer comprometimentos em alguns segmentos da economia, como o próprio ensino de idiomas. Será que você vai ficar entusiasmado em aprender uma nova língua estrangeira se é só usar um dispositivo desses e está resolvido o problema? Poucas pessoas, a não ser aquelas apaixonadas por linguística, vão seguindo o aprendizado de um segundo idioma. Gente, o resumão semanal era esse, espero que vocês tenham gostado do que foi descrito, que foi analisado aqui de forma sintética. Qualquer coisa, qualquer assunto que vocês desejam um aprofundamento maior, é só ir para o dia correspondente ao assunto no canal. Um forte abraço para cada um de vocês, uma boa continuidade de final de semana, até breve, tchau gente!